Olá, olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva. Você sabe que esse é um podcast exclusivo, onde nós trazemos profissionais da saúde que são especialistas na sua área de atuação. E hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui a doutora Mariana Conte. Ela é pediatra e, além disso, ela é pneumologista, ou seja, para a gente resumir isso aí, ela é pneumologista pediátrica, né? Exato. Então, além de ela ser pediatra, ela já tem uma subespecialidade que é cuidar aí da saúde dos pulmões das nossas crianças, né? E quanto esse tema é importante, tendo em vista tudo que nós passamos aí nos últimos anos com relação ao Covid e tudo mais, as demais doenças respiratórias também. Então, para você que é mamãe, para você que é papai, esse conteúdo é incrível. Então fica aqui com a gente e aí você já pode fazer o seguinte, você já pode curtir, comentar, compartilhar, dá um curtir aí para nós que você nos ajuda muito no YouTube a gente levar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Depois também, diante da nossa conversa aqui, do nosso podcast, nós vamos gerar alguns cortes também, né, onde a gente vai disponibilizar esse conteúdo fragmentado para ajudar aí diante da pauta que nós fizemos aqui, uma super pauta, que a doutora vai estar aqui com a gente, tirando muitas dúvidas, né, para vocês aí. Doutora, quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, dizer que eu estou muito feliz com a sua presença e um tema assim maravilhoso que a gente vai poder falar sobre a saúde das crianças, ainda mais sobre a questão respiratória. Obrigado, viu? Com certeza, eu que gostaria de agradecer o convite de estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês, passar informação para todo o público, para as mamães, papais, os cuidadores, né? Falar sobre a doença respiratória, falar sobre o pulmão das crianças, é muito importante, né? A gente tem que colocar isso em pauta um pouquinho mais em evidência, né? Muito se fala sobre tantas coisas e acho que agora falar um pouquinho sobre a saúde respiratória também é fundamental, né? Então vamos nessa. Vamos lá. Doutora, é tão legal isso daí. Essa semana retrasada, eu fiz um exame de tomografia de tórax, né? Em 2021, eu tive um Covid muito grave e 85% do meu pulmão foi agravado, né? E como que a gente só dá valor para essa questão quando a gente sente, né? Quando é tão normal respirar, super, né? Que a gente não tem noção de tão importante que é esse órgão. Só dá valor a hora, né? que a gente não consegue, né? A hora que a gente não pode, a hora que a tosse vem, tanto que ela incomoda, os sintomas respiratórios, ainda mais para uma mãe e para um pai perdidos ali com aquela criança tossindo a noite inteira com falta de ar, é agoniante. É agoniante, né? É o que você disse, né? E eu passei por isso, né? Recentemente eu fiz, depois de 3 anos, né? Eu fiz o exame agora para ver depois de tanto tempo como é que tava, né? E é tão interessante que o pulmão é um órgão vital para nós, né? E o tanto que ele consegue também, mesmo com ele muitas vezes tomado por doenças, ainda ele consegue executar mesmo sendo que ele está bastante tomado, né? Com certeza. E no caso do Covid ainda, eu vi lá cicatrizes do meu pulmão, porque eu tive um pneumodiastite no meio do caminho. Nossa. E mais ainda, até hoje persiste ainda um pouco lá daquele vidro fosco, pouca coisa. Mas você vê a importância que é essa especialidade, né? Diante de tudo que a gente passa. A gente falou do Covid, tô falando do Covid, que foi uma coisa, talvez a coisa mais grave que aconteceu nos últimos anos, né? Nos últimos tempos, né? Mas assim, eu tô dizendo porque é tão grave você não conseguir respirar e você tá, independente se você tá com uma infecção, você tá com um quadro, né, de alguma coisa ali, é uma função assim primordial, né? Com certeza. Doutor, e diante disso, antes da gente começar a falar da parte da pneumologia mesmo, da tua especialidade, eu queria que você contasse como é que você se tornou uma médica, de onde vem isso, se a família tem alguém que é médico, pai ou mãe. Ninguém, eu falo que eu sou a doida da família. Então conta um pouco. Na verdade, eu tenho, logicamente, alguns primos, outras pessoas ali da família que são médicos, mas os meus pais não são médicos, são empresários. E eu falo que é a medicina que me escolheu. Parece um pouco clichê, mas não é, porque aos 4 aninhos, ali bem pequenininha mesmo, minha mãe conta que eu já falava que eu seria médica e médica de nenê. Então, eu sempre falava, eu cuidava das minhas bonecas, elas eram cheias de esparadrapo, eu ia no meu pediatra.
E ele que acho que foi meu grande incentivador, inclusive, Dr. Jorge Haddad, que é o pediatra aqui em Rio Opa, já Preto. passou por aqui, doutor Exato. Jorge. E aí ele me dava luva, palitinho, soro, seringa, e todas as minhas bonecas ficavam em cima da cama, assim, todas sendo medicadas o dia inteiro. Isso foi por muito tempo. Eu sempre falei que eu seria médica de nenê. Ninguém sabe de onde eu tirei isso, realmente deve ter sido ali por ele mesmo, pelo meu próprio pediatra, porque ninguém sabe, meus pais não são, nunca teve esse incentivo. E na hora de prestar vestibular, vamos fazer medicina. Que legal, né? A gente aproveita para fazer aqui uma homenagem ao Dr. Jorge Haddad e a doutora Miriam, que estiveram por aqui, eles estiveram com a gente na nossa plataforma Meu Médico Especialista. É uma das maiores referências de pediatria, o casal, né? Ele e a doutora. Grandes exemplos, aqui né? na nossa região. Aí a doutora Marina também, que é filha deles. Sim, oftalmo. Minha amiga, adora, Mar. Teve por aqui também. Muito obrigado, essa família tão importante para nossa região, como é inspirando, né? Pois é. Temos que registrar isso, né, doutora? Eu falo a importância do pediatra na vida da criança, né? Por isso que é importante escolher o pediatra, porque, veja bem, eu hoje em dia sou pediatra, sou pneumologista pediátrica, aí por conta, talvez, de um exemplo que eu vi ali na infância, que me chamou atenção, né? Do cuidado dele, enfim. E o doutor Jorge está na ativa muito bem, aliás, de passagem. Uma saúde incrível, sempre naquele mesmo gás, né? E às vezes eu encontro com ele lá na Apollo Veículos, meu amigo Claudinho Ladeia, e ele sempre daquela mesma forma, sempre muito prestativo, né? Muito bacana, realmente. Isso é muito legal de se falar, né? Que a profissão médico... hoje a gente vê tantas coisas, e não é uma crítica, né? É só uma constatação, né? Às vezes tem tomado essa profissão um lado muito comercial, né? E aí você vê que tem... e tá tudo bem também, né? Que a gente não tô aqui para julgar ninguém. Mas, pô, como é legal, né? Pegar um médico que tá ali, né? Independente. Falo que hoje a pediatria, ela ainda é uma área muito clínica, né? A gente não tem muitos procedimentos, né? Então a gente acaba ali tendo esse contato muito próximo com a família, com as crianças. É uma parte clínica grande, né? Ali, criança é 100% clínica, vamos dizer, né? É muito por gostar, né, doutora? Muitas vezes bebês, eles não falam, você tem que ir examinando, sabendo, colhendo uma boa história ali dos pais para realmente diagnosticar e saber o que está acontecendo, examinar. Né? Então... E, doutora, e muito também por questão assim quem o pediatra ele tem que gostar muito, né? Muito. Fazer pediatria tem que amar a pediatria. É lógico, a gente sabe, é lógico, tem profissionais que escolhem determinadas áreas por questão financeira, também não está nada errado. Com certeza. Ou porque tem aptidão também junto com a área financeira e está tudo bem também. Sim. Né? Agora o pediatra realmente... Não, tem que amar. Eu falo que eu trabalho... as mães que estão comigo são provas disso. Que eu dou sempre meu celular pessoal para elas e tudo. Então, às vezes eu viajo e tem gente que fala, nossa, mas viaja, mas... Gente, trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Posso estar viajando, pode estar onde for. Celular colado em mim, assim, mães me mandam mensagem, tiram suas dúvidas. Tanto de coisas graves, até coisas que são às vezes mais leves, mas que para elas são preocupantes. Sim. E tá tudo bem, nós vamos trabalhando aí 24 horas por dia, 7 por semana, com muito amor, inclusive. Doutora, até porque assim, né, um pai e uma mãe, quando eles são ali de primeira viagem, né, eles têm mais dúvidas, tudo, né? Qualquer coisa. Eu que tenho 4 filhos, eu sei. Então, até o último agora, a gente até mais... um pouco mais largado, né? Porque a gente já viu tanta coisa, né? Aí fala, isso aí não vai dar nada. Eu falo que o primeiro filho tinha que vir com o manual. Não vem. Então, um pediatra tem que ser o manual daquele pai, daquela mãe. E aí sofre muito, né? Porque a primeira tosse, a primeira infecção... A primeira febre. É pneumonia, não é? Quer dizer... Exato. Aí a avó fala, o pai fala, todo mundo desespera aquela mãe. Meu Deus, aí tem toda... Muitas vezes a gente só acalma a mãe. Às vezes a gente só faz um papel ali de escutar, de acalmar, de acolher aquela família, né? E esse suporte. Muitas vezes eu falo assim, essa equipe da cornetagem, né? E aí a sogra, é a mãe, é o pai, é a tia, todo mundo dando vizinha. Opinião, pitaco. Nossa, né? Um dia eu gravei com as meninas da Crescende mesmo, a gente gravou muito legal. Tipo assim, esses mitos, né? Super. Coloca moeda no umbigo da criança.
Cara, e aí vem essas lendas, né, doutora? E vem todas essas perguntas pra gente, né? Com certeza. Vem pelo WhatsApp, vem durante a consulta. Porque a minha mãe falou, né? Doutora, Muito minha mãe legal. falou que não pode comer tal coisa, que não pode fazer tal coisa. É impressionante. Vem bastante. Mas a gente tá certo, né? Antigamente as coisas eram assim. Então, eu falo que muitas vezes também tem conselhos muito sábios dos avós. Certeza. Eles me ajudam muito. Inclusive, eu falo que às vezes é mãe e pai, que às vezes tem as crianças ali próximos dos avós, né? Tudo é tão bom, ajuda tanto, os avós cuidam. Eles muitas vezes acalmam também os pais. Esse, né? esse apoio aí é importante, Apoio né? familiar, a rede Rede de apoio. Rede de apoio para cuidar de uma criança é fundamental. Seja uma ou sejam 4 filhos, independente, ela é fundamental. Até porque a vida mudou, né, doutora? Hoje tá Total. todo mundo Pai, mãe trabalhando, né? trabalha, sim. E é legal a gente entender também o seguinte, uma pessoa não tá fazendo isso por mal, né? Ninguém são coisas que... Na verdade, são preocupações, né? Lógico. Preocupam a família, uma criança doente preocupa a família inteira, É, não tem como. lógico. E todo mundo quer dar aquela opinião pra não comer bola, porque sempre escuta, né? No jornal, morreu por causa de pneumonia, morreu porque fez tal coisa. Então, os pais, os cuidadores, eles se preocupam. Com certeza, né? é isso mesmo. E nós estamos aqui realmente para tirar as dúvidas. E acabou, e vamos pra cima. Acolher, exatamente. Doutora, agora fala um pouquinho como é que foi esse percurso teu profissional, né? E como você já disse aqui que você já queria ser médica de neném lá desde criança, em algum momento da faculdade você chegou a cogitar uma outra especialidade ou sempre você, na hora que você já estava, desde que entrou, quando você saiu, você já tinha especialidade de pediatria em mente? Ó, eu entrei querendo ser pediatra, né? Lógico que ao longo da faculdade eu me abri para todas as especialidades. Então, eu sempre fiz cursos, acompanhei outras pessoas, outros médicos, não só fiquei na pediatria. Como eu já sabia que eu queria pediatria, eu tentei me abrir para tudo. Então, na própria faculdade, eu participei da Liga de Dermato, eu participei da Liga de Endócrino, né? Eu fiz várias atividades extracurriculares em outras áreas para realmente tentar ver se era aquilo. Mas toda vez que eu fazia, por exemplo, dermato, era... tá bom, dá para eu ser... dermatopediatra. Era endócrino. Tá bom, dá pra eu ser endócrino pediatra. Quando eu me formei, eu falei, não vou lutar contra. Eu já disse que, assim, a pediatria me escolheu, então tá Muito bom. legal. Talvez essa é a minha missão nessa vida, né? Então... É isso aí. Eu não lutei contra, não. Eu já feliz com a decisão, Exato. com a tomada de decisão. Sempre me abri, assim, sempre participei de tudo. Mas sempre voltada. Até eu falo, né? Me abri pra tudo, mas, por exemplo, na faculdade, uma coisa muito interessante que eu fiz, me orgulho muito, quero voltar. Se Deus quiser, agora, daqui pra frente, eu vou conseguir fazer mais coisas semelhantes. Mas eu fiz um intercâmbio pra África do Sul, na cidade de Cape Town. E foi muito legal, foi um estágio voluntário. Fui com 2 amigas minhas, que também são médicas. Você já era médica, já? Não, eu tava na faculdade Tá. ainda, mais ou menos ali no 4º ano da faculdade, se não me engano. E a gente foi pra Cape Town, num hospital da Cruz Vermelha. Tá. Foi um trabalho voluntário que a gente ficou num hospital pediátrico, que era referência lá. Realmente fazendo um trabalho voluntário por uns Legal, por uns doutora. 30 dias lá, mais ou menos. Foi muito legal, nós levamos várias doações do Brasil pra lá na época. Acabou saindo em jornal, em tudo, aqui de Rio Preto, né? Porque foi muito legal, foi uma experiência inovadora, realmente. E eu falo assim, que então... eu lembro certinho, naquele 4º ano eu tava, né, tentando outras coisas. A hora que eu fui pra lá, que eu cheguei, que eu vi aquelas crianças, eu falei, é isso, não adianta brigar. Acabou. Pediatria é minha vida, é meu amor, eu amo isso. Doutora, e assim, já que você tocou nesse assunto, como eu te disse, que é uma conversa, quanto, né? Claro. A doutora chegou aqui, ela tava preocupada, lógico, não. Aí brinquei com ela. Você é boa de papo? Ela falou, eu sou, então vamos embora. Eu sou ótima pra conversar. A gente fica nervoso na frente das câmeras, Não, né? mas Não tô aqui- acostumada mas, ó, com as câmeras. Esquece as Mas câmeras de papo, aqui. eu sou ótima. Vamos embora, que tá muito legal. E conta pra mim, já que você entrou nesse assunto, eu não posso deixar de falar sobre isso, essa experiência, o quanto isso marcou a sua vida, o quanto você tá num país diferente, né, que é a própria África, né, assim, e o quanto que isso, digamos assim, te impactou na tua vida, na tua Olha, carreira, você foi- como pessoa, você como Foi uma profissional. experiência muito boa, na verdade. Lá foi 100% doação, né? Nossa, assim, porque muitas crianças lá nesse hospital, elas ficam sozinhas internadas, porque os pais, às vezes, moram em outras localidades da África, longe, tem muitos filhos para cuidar, não podem acompanhar essas crianças durante a internação. Por isso que o trabalho voluntariado lá é tão incentivado, porque a gente acabava cuidando dessas crianças, brincando com ela. Ficava ali o dia inteiro ali, né, dando esse apoio. E eu acho que ver uma realidade um pouco diferente, porque hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho em hospitais maravilhosos aqui do estado de São Paulo.
E a gente tem uma realidade muito boa. Nós temos exames, nós temos as famílias acompanhando, famílias maravilhosas, né? Com redes de apoio, igual a gente estava falando. E ver uma outra realidade de uma criança sozinha, aguardando transplante há não sei quanto tempo, tratando doenças, às vezes, crônicas, extremamente difíceis, que não tem cura. E trouxe isso para mim uma realidade mesmo, né? Colocar aquele pé um pouco mais no chão, ter uma nova visão ali, né, da Deve medicina. ter sido incrível, né? Foi maravilhoso. Eu falo que eu quero voltar, eu vou voltar, se Deus quiser. É um sonho mesmo voltar lá no local que eu estive. Já como médica agora. Exato. Quando eu estava ali na medicina, a gente não podia atuar muito como médico. Agora, se Deus quiser, eu ainda volto como médica, podendo atuar, podendo ajudar, né, podendo discutir com a equipe ali o que eles precisarem também. Lá é um serviço muito bom, é um hospital ótimo lá, né? Ele realmente é referência. Mas mesmo assim, acho que sempre eles têm a contribuir e nós também temos, né? Não, doutora, eu acho que, sei lá, é uma coisa que deve ter te marcado pra tua vida, né? Tem uma... E aí, vamos lá, nós estamos indo por partes aqui. Então, pediatria, você já sabia que... Sempre. Tá, aí você faz 3 anos, né? São 3 de anos. residência. Foram 6 de medicina, tá. Né? Aí foram mais 3 de residência médica, que eu fiz aqui no Hospital da Criança e Maternidade da FAMERP, de São José do Rio Preto. Então, são mais 3 de pediatria, são 3 anos intensos aí de plantões, emergência, urgência, UTI. Tá, né? de residência na pediatria. Na pediatria. Tá. E que momento você escolhe fazer uma subespecialidade? Então, foi muito engraçado. É uma pergunta importante, né? Porque até então você tinha vislumbrado uma coisa, concorda? Exato. Né? De você ser pediatra, ok, beleza, deu tudo certo, o que você queria. Aí você, vou fazer uma subespecialidade. Como é que foi isso? Por que foi isso? O que aconteceu? Olha, ao longo do curso, né, passando, porque nós residentes passamos em várias áreas. Então, na cardio, na pneumo, na infecto, enfim, endócrino, todas as áreas ali, nós, ao longo do curso, a gente vai passando nesses estágios. E foi engraçado que a pneumologia, o dia que eu entrei, eu era R1, no meu primeiro estágio foi na pneumologia pediátrica. E foi um sorteio. Então, eu falo que foi muito engraçado, porque foi meu primeiro estágio da pediatria e eu saí querendo ser pneumologista. Então, não sei explicar, ao longo realmente do curso, foi uma área que me chamou muita atenção. Acho que principalmente por eu ter pego a pandemia aí no meio, né? Sim. Por mais que as crianças foram bem menos afetadas, graças a Deus, né? Assim, mas realmente, principalmente após a pandemia, quando essas crianças voltaram para a escola, teve aquele boom de infecções virais. Nós tivemos muita internação, muitas crianças grávidas que aí acabaram ficando com sequelas pós. Então, assim, eu acho que nesse momento a pneumologia me chamou muito a atenção. Eu comecei a adorar cuidar das crianças que tinham algum problema respiratório, que estavam com asma. E me encantou essa área e eu realmente falei, bom, eu acho que eu sempre amei estudar. Sou uma pessoa que estudei a vida inteira, a faculdade. Gosta, né? Gosto de verdade. Eu falo que tem gente que odeia estudar, estuda por obrigação para passar na prova. Eu falo que eu não. Eu adoro ler, eu adoro estudar, adoro também, assim, procurar buscando conhecimento. Buscando, né? O que saiu de novo, sempre tá ali me atualizando mesmo. E eu falo que eu acho que nesse momento eu falei, bom, será que não preciso de algo mais além da pediatria, né? Não que ser só pediatra, porque eu falo que muita gente já me perguntou, né? Mas você vai ser só pediatra? Eu falo, só pediatra? O pediatra é tudo, né? Ser só pediatra é muita coisa, porque o pediatra, ele vê você da cabeça aos pés, né? Mas, assim, realmente, no meu coração, eu sentia que eu precisava de algo mais. E ali a pneumo foi onde me encantou e eu falei, acho que é isso. E hoje... eu amo a pneumologia. Mais 2 anos daí. Mais 2 anos também de residência. Nossa, estamos falando de 11 anos. Estamos falando de 11 anos completos de estudo. Doutora, sabe uma coisa muito legal? Eu queria até chamar a atenção aqui. Doutora, sempre que você também quiser, só para você quiser chamar atenção para alguma coisa, nós vamos começar os temas aqui da pediatria. Você pode olhar para essa câmera que está com você. Tá bom. E às vezes é aquela que tá gravando entre nós dois no meio, né? Essa me grava e essa aqui grava você. Então, de repente, se você quiser chamar a atenção, você pode olhar para cá, porque vai começar os temas bacanas aqui sobre a tua área, né? E uma coisa interessante que eu gostaria de falar para o nosso público aqui é uma coisa que eu e minha esposa Kelly, nós que somos idealizadores da empresa, a gente está sempre buscando trazer essa informação sobre o médico especialista. A doutora acabou de dizer uma coisa importante.
Ela terminou a primeira especialidade, foi buscar a segunda, né? Para esse ano de 2024 e 2025, vão formar mais de 44 mil médicos. E só temos 17 mil vagas de R1, né? Que é onde se começa a residência. Ou seja, cada vez está mais difícil um médico se tornar especialista. Então, quando você ter a referência que o médico é especialista, você precisa ter essa noção o quanto é difícil. Com certeza. Né? Então, assim, o paciente que está me escutando agora, busque sempre saber, né, o grau de formação desse médico, o que ele fez, o quanto que ele se preparou para trazer sempre o melhor atendimento. Olhar aí no Instagram, né? Tem que buscar mesmo, buscar no site do CREMESP, que são sites oficiais, o site do CRM. O Instagram é uma das fontes, né, de busca, né? É uma das. É aquela que a gente se apresenta. E é uma fonte de Mas dá para buscar uma veracidade daqueles fatos, né, no site do CREMESP, principalmente. Tanto sobre o CRM mesmo, sim, quanto das especialidades daquele médico. Porque o Instagram tem um lado de entretenimento, que é legal também. Você vê o médico, de repente, fazendo um vídeo, uma médica, então... E que é muito legal. Que é muito legal, tem que ter. Mas é uma das fontes, né? Muito legal. Doutor, agora vamos lá. Vamos falar aqui, vamos levar conteúdo aqui, que tem perguntas importantes. Bora. E eu caí no lugar certo, porque é uma pergunta que eu me fiz... eu queria saber de você. Vamos lá. Eu nasci com bronquite, Então, a minha vida inteira, segundo a minha mãe, tive 5 pneumonias na infância. Né? E quase morri numa delas. Os recursos eram limitados, eu morava no Mato Grosso do Sul e tal. O quanto que isso poderia impactar hoje toda essa minha história e o quanto que uma história de doenças respiratórias pode impactar na vida do adulto. Muito. Né? Digamos assim, a gente pode até pensar que isso também foi uma das coisas que eu possa ter tido um Covid mais grave, que eu fiquei 26 dias internado, né? Então, fala sobre isso, porque o quanto que uma doença respiratória mal cuidada, que não foi o meu caso, mas assim, eu tinha muito de repetição, talvez por falta de recurso naquela época, né? Claro. Que eu vou fazer 50, muito, né? Vou fazer 50 anos, estou dizendo de 45 anos atrás, que não é o que acontece hoje, mas o quanto isso impacta na vida do adolescente, do jovem, do adulto, essas doenças respiratórias na infância. O impacto, ele vai ser grande, igual mesmo você acabou de falar, uma verdade, né? O seu Covid, muito provavelmente, ele foi mais grave, porque você já tinha um fator de risco, né? Que é esse que você trouxe aí da infância, da bronquite, asma. Bom, vamos lá. Tratar corretamente toda e qualquer doença, ela é fundamental. E o seu diagnóstico, quanto mais precoce possível também, para além do tratamento adequado, a prevenção. Né? Então, hoje, na pneumologia pediátrica, cada dia mais nós temos avançado nessa área, graças a Deus. A pneumologia ela tem avançado muito nos últimos anos. Né? E logo que a gente pega uma criança que a gente suspeita que ela tem asma, bronquite, alguma doença pulmonar, nós temos que investigar. Exatamente porque, com o passar do tempo, uma doença mal cuidada, uma doença maltratada, você vai tendo uma perda de função, pode, né, haver uma perda de função pulmonar. Tá? Além da perda de função pulmonar, pode acabar, igual você mesmo, teve 5 pneumonias. Então, cada vez que você tem uma pneumonia, talvez você vai tendo um dano àquele parênquima pulmonar. E com o passar do tempo, podem gerar sequelas que são, inclusive, irreversíveis e levar isso para a vida adulta. Né? Então, talvez uma criança ali que pudesse ter alguns sintomas e com o passar do tempo, a gente conseguisse reduzir medicações e ela até entrasse numa regressão de sintomas. Né? Hoje em dia, a gente tem várias crianças que eram extremamente graves, asmáticas, pequenininhas, e que hoje são adolescentes que nem usam mais medicação, de tão controlado que ficaram, usaram a medicação correta. Então, logicamente, né, que quando se tornarem adultos, pode haver uma volta desses sintomas, mas assim... controlando bem essa criança, a chance de remissão da doença é grande, a chance de controle é grande, a chance de pegar alguma outra doença, igual um Covid, e não ter algo tão grave, né? É muito mais fácil. Então, além do diagnóstico precoce, o tratamento precoce, a prevenção são fundamentais. Doutor, uma outra coisa legal também, né? Quem é pai eu sou pai de 4, né? Uhum. E
vi essas crianças tudo crescendo, né? Porque lá em casa é os meus, os seus e os nossos, né? Quando a Lara, que você conheceu ali, e o Arthur vieram morar comigo, eles tinham 4 e 3 aninhos. Então, eu vi bastante coisa também da infância. A minha filha mais velha nasceu, meu filho mais novo também. E assim, quais são... Porque quando numa pediatria normal, por exemplo, deu uma febre, apareceu alguma coisa legal, já dá aquele alerta para você, né, buscar uma ajuda. Sim. No caso das doenças respiratórias, quais são esses alertas, né? Porque talvez é uma coisa que pode evoluir para quadros mais graves, né? Agora nós estamos até boa essa pergunta, porque nós estamos entrando aí Em março agora, né, começam a aumentar os casos aí da bronquiolite. Normalmente é a época sazonal, agora, né, março, abril, maio, junho, julho. E normalmente os pais se preocupam muito por conta disso, porque o inicial é aquele nariz escorrendo, a tosse, às vezes uma febrinha. E aí eu sempre oriento os pais. Quando preocupar? O que não pode acontecer, né? Boa. Então, essa febre começar a ficar muito alta. Então, aquela criança fazendo febre de 39, 40 graus a cada 3, 4 horas. Ó, doutora, eu tô medicando de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Opa, será que não tem uma complicação bacteriana ali no meio? Né? Às vezes era um quadro viral que complicou. Legal. Outra coisa muito importante é o desconforto respiratório. Então, é aquela criança que você olha e as costelinhas aqui estão afundando. É a região da fúrcula, que é essa região... Então, você olha, a criança tá, né? Ele faz aquele esforço para respirar, o narizinho chega até a bater. Então, você vê que aquela criança está cansada, aquela respiração mais rápida. Você olha, a criança, dependendo do bebezinho, ele já tem a respiração um pouco mais rápida do que a nossa. Mas eu falo para a mãe, mudou do que é o basal, tá mais acelerada, precisa procurar o pronto atendimento, né? Tá. Então, assim, eu acho que principalmente esses sintomas... Lógico, né? A piora da tosse vai acabar já levando a mãe, porque a tosse incomoda muito. Mas, principalmente o desconforto respiratório, ataque apneia, esse aumento da frequência respiratória, isso são fatores de gravidade. Tem que levar a criança antes que ela chegue num ponto de falência respiratória. Então, de realmente fazer uma apneia, que é a parada da respiração, ou ficar roxinha, né? Que é quando a saturação já está muito baixa. Que aí, a hora que chega lá no hospital, essa criança já vai estar muito grave, né? E uma coisa que eu lembrei agora, você falando, é que foi uma criança aí asmática, sei lá. Minha mãe falava bronquite, eu não sei se é asma ou bronquite. Meu avô paterno faleceu de asma, né? Então, quer dizer, já vinha aí da família, né? Eu lembro do chiado no peito. Nossa, era tão ruim para mim, porque quando chegava nesse chiado, eu já sabia E tava fechando tudo ali. Eu já sabia o final, né? Que eu ia ter que ir pro médico, que provavelmente ia ter que tomar remédio. O chiado em si, dependendo se a criança já é uma criança asmática, já faz tratamento, as mães elas já são até orientadas a tentar fazer o resgate com bombinha em casa para ver se responde. Mas realmente, se é um primeiro chiado, que é principalmente que os pais conseguem escutar, né? Sem precisar lá do nosso esteto, nada, vale uma avaliação também. Porque com certeza o chiado tá mostrando que esse pulmão tá fechando. Tem alguma coisa estranha, Exato. Né? Doutor, e quais são as medidas preventivas que a gente pode falar para os pais adotarem para reduzir o risco de doenças respiratórias? Principalmente para as crianças que frequentam creche, escolas, onde tem aglomeração de gente, né? E foi muito legal que você falou do pós-Covid, né? Porque foi muito... Quando as crianças ficaram em casa, ou seja, a imunidade ficou top, né? Exato. Zerou. Quando eles voltam para a escola, que as doenças voltaram. Então, não foi o Covid nas crianças, não só o Covid, mas também N doenças ali que voltou a circular. E quais são aí essas medidas preventivas que os pais podem adotar, algumas delas? Bom, eu acho que a primeira e que funciona muito no país é a vacinação. Né? Então, nós temos aí vacinas específicas aí para o pulmão, vamos dizer assim, né? Que é a vacina anual da gripe, que agora, em provavelmente abril, já está começando a nova, né? A de 2024. A do Covid, que muito se questiona e tem muito questionamento em cima dela, mas ela é recomendada tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto pela Sociedade de Infectologia, quanto pela Sociedade de Cardiologia, né? Tem que ser feita nas crianças. A vacina do Haemophilus, que tem a penta e a hexavalente. Tem a vacina da a pneumocócica, que no particular tem a 13 e agora a nova vacina, que é a vacina A15, né? Muito boa, que a gente também está recomendando. E no SUS a pneumo 10, mas que também é feita aí pelo Plano Nacional de Imunização, né? Em todas as crianças.
Então, acho que a vacinação é o primeiro passo, as crianças estarem vacinadas, manter um calendário atualizado. A lavagem de mãos, nós mesmos sabemos na pandemia aí, quando a gente começou a lavar a mão, começou a cuidar da higiene. Então, assim, eu falo sempre para os pais, principalmente para os maiorzinhos que vão para a escola, ensina a lavar a mão, ensina antes de comer, né, lavar a mão. É mais difícil, não tem como... Evita muita coisa, Evita muita coisa. Querendo ou não, eu acho que, né, enfim, isso é principal. Eu também falo muito para os pais, às vezes eles têm o pequenininho em casa e o mais velho vai para a escola. O mais velho volta com uma gripe, né, aquela coisa boba. Mas passa para o mais novinho a bronquiolite, porque no mais novo vai se manifestar de forma como uma bronquiolite. Então, o ideal é essa criança que está vindo da escola também chegar antes de ter contato com o irmão, antes de ter contato com os brinquedos, já chega em casa direto pro banho, escova dente, lava da cabeça aos pés, tira a roupinha e aí vai brincar em casa. Já dá uma geral, né, doutor? Exato, que ajuda a prevenir a infecção do irmãozinho mais novo, né? Legal. Usar as medicações de uso contínuo, se as crianças já tiverem, passar regularmente no pediatra, né? Isso também é super importante. Fazer o acompanhamento regular, que lá nós vamos fazer os exames, fazer uma suplementação individualizada, não é qualquer polivitamínico aí, né? Mas fazer uma suplementação... Não é uma receita de bolo, né? Não existe receita de bolo em pediatria. Não existe. É realmente individualizar cada criança, cada alimentação. Lógico, hidratar essas crianças com água, né? Tirar os doces, refrigerantes, cuidar da alimentação dessa criança, atividade física. Tudo isso é fundamental para manter uma boa imunidade, para evitar doenças respiratórias e outras doenças também que estão aí na escola ou em qualquer ambiente deles. Estão aí no ar, né? Estão aí no ar, em tudo. Doutora, você falou de bronquiolite. Isso. Queria que você falasse o que é bronquiolite, se ela tem viral e bacteriana e como é que o pai e a mãe podem identificar se isso também acontece em crianças mais novas. Fala um pouquinho dessa doença e o que ela seria. A bronquiolite ela é um quadro viral que atinge as vias aéreas inferiores, né, os pulmões das crianças. E ela realmente teve, igual eu falei, né, ela tem uma fase mais sazonal, que é essa fase agora que nós vamos iniciar. Ela pode haver complicações para uma pneumonia bacteriana, né? O vírus principal dela, o vírus sincicial respiratório, já é um vírus conhecido e antigo nosso, mas também pode acabar sendo causada por outros vírus. Ela normalmente começa com uma infecção, igual eu te falei, uma gripe ali, um resfriado, e ela vai evoluindo. Normalmente, do 3º ao 5º dia de doença é quando realmente a criança tende a ficar pior e pode começar aí com desconforto respiratório, outras causas que os pais precisam buscar atendimento, né? Tá. E a partir disso aí, então, ficar atento para procurar... Atendimento, tá. Exato. Normalmente, ela atinge os menores de 2 anos de idade. Então, são realmente os bebês, as crianças. E quanto menores, mais chance de gravidade, né? Por isso que, às vezes, a gente brinca tanto, cuidado com o recém-nascido, cuidado com os bebezinhos, não ficar indo em supermercados, igrejas, locais fechados, com muita gente, shopping, né? Porque tudo isso ajuda a prevenir esses quadros de bronquiolite. Doutora, e uma vez que ela é viral, como é que os pais podem ajudar aí no alívio dos sintomas? Porque o viral tem uma grande diferença para o bacteriano aí, né? Muita, né? A bactéria a gente consegue dar antibiótico, enfim, muito mais fácil, né? O quadro viral normalmente são sintomáticos. A bronquiolite, ela não tem tratamento específico, tá? A bronquiolite, o tratamento dela é suporte. Então, qual é o suporte? Depende do que a criança vai estar apresentando. Normalmente, a gente fala para os pais, né? Iniciar aí com lavagem nasal, às vezes fazer uma inalação com soro fisiológico. E antitérmicos, né? Para febre. Às vezes está com uma tosse, às vezes a gente acaba passando alguma coisa para dar alívio dos sintomas, né? Não tem muito. Se essa criança piora, ela deve ser internada para monitorização da parte respiratória. E às vezes ajuda com algum suporte ventilatório também. Tá. Mas assim, infelizmente a bronquiolite a gente não tem. Se Deus quiser, ainda esse ano nós teremos vacina. Sério? Novidade aí, talvez um tema para um novo podcast. Nossa, na hora, você é convidada. Com certeza falaremos sobre isso. Quanto mais informação... Ainda teremos. Hoje em dia a gente já tem o palivizumab, né? Que ele é um anticorpo monoclonal. Mas ele só é dado para crianças abaixo de 29 semanas ou com cardiopatia congênita com repercussão. Então, assim, para alguns casos bem delicados mesmo que o próprio governo acaba disponibilizando. Mas para todas as crianças, infelizmente, ainda não. Doutora, tem um assunto importante que a gente precisa abordar. Está aqui nessa pauta. Tenho certeza que esse assunto ele vai ter uma repercussão muito grande. Ainda mais a gente falando de crianças e adolescentes, que eu estou falando do cigarro eletrônico. Né? Essa é uma pauta importante. Muito importante. A gente vê
que houve uma certa... Eu tenho que achar a palavra. Banalização. Também, mas assim, eu quero achar um negócio assim que eles conseguiram transformar uma coisa feia numa coisa bonita. Exato. Porque assim, vamos pensar, o cigarro antes de ser eletrônico, ele deixava muito cheiro, ele deixava, né, assim, Os dentes pretos. você é jovem, né? Mas eu sou da época ainda que a gente ia nos bares, nos shows e voltava mesmo. A gente tinha fumado igual quem tava lá e isso acabou. Graças a Deus eu não lembro quanto tempo faz, nem consigo me recordar. Eu nunca fumei, nunca botei um cigarro na boca, sempre achei muito ruim o cheiro de tudo isso. Também. Agora, ele ficou numa embalagem tipo chique. Ele é um iPhone do cigarro. Um Exato. iPhone, um Samsung top, quer É. dizer. E aí aquilo gera um desejo. Exato. Né? E muitas pessoas que fumaram no passado também, que viram nisso uma certa, assim, um caminho, falar, ele não deixa o cheiro e tal. Mas é tão perigoso quanto ou mais? A primeira pergunta. Né? E você a gente sabe que você é especialista, você vai ter essa resposta pronta. Segundo, o quanto que isso já tem chegado para as nossas crianças e adolescentes. Meu filho já falou, pai, eu já vi um pessoal lá fumando escondido isso, né? Porque daí vê o pai ou a mãe, ou seja, quer dizer, não estamos entrando em nenhum julgamento, a gente só está trazendo a importância da informação. E o quanto que isso pode impactar também na saúde dessas crianças e adolescentes. Exatamente. Cigarro eletrônico, ele tem sido um problema para o pneumologista, né? Porque existiu uma propaganda em cima dele de quê? Pare de fumar o cigarro convencional, venha para o cigarro eletrônico, porque ele faz menos mal, porque ele é inofensivo, porque ele é gostoso, porque ele vai te ajudar a parar de fumar. Então, a primeira propaganda em cima do cigarro eletrônico foi: quer parar de fumar? Começa a fumar o eletrônico que você vai parar. E uma informação, uma desinformação que circula muito ele não é prejudicial, ele não tem aqueles componentes que o cigarro tem e que vão causar o câncer e que vão causar isso ou aquilo, né? Mas, realmente, essa informação a gente precisa trazer porque ele é, sim, prejudicial, tá? Toda substância inalada, quando ela é aquecida, primeiro que ali dentro do cigarro eletrônico tem sim formaldeído, tem sim metais pesados, tá? Tem sim óleos. Então, quando esses materiais aquecidos, tem materiais ali dentro que não são nem compatíveis para o uso humano, tá? Não podem ser usados para consumo humano. E principalmente quando ele é aquecido e ele entra nas vias aéreas, então ele pode ir causando desde câncer de boca, língua, garganta, laringe, faringe, pulmões, né? E muito pior, porque o aerosol que ele solta, ele vai lá nos bronquíolos terminais. Ele está indo lá na periferia do pulmão, lá dentro mesmo. Que ele atinge, né? As partículas dele são mais finas, vamos dizer assim. Sim. E atinge uma profundidade ainda maior. Sem nenhum filtro, sem nenhuma aprovação, tá? Hoje em dia, ele é proibido, né? Hoje em dia, é disseminado por aí, mas a venda e comercialização ainda é proibida no Brasil. Então, muitas vezes, a gente não sabe nem o que tem lá dentro. Então, se você me perguntar tudo o que tem lá dentro, eu não vou saber te dizer, porque hoje em dia a gente não tem essa informação. Não tem nada... Olha, a Anvisa aprovou com tal componente, por exemplo, que pode usar tal. Não existe essa informação. A gente não sabe nem... Então, você está inalando, você está colocando para dentro do seu organismo algo que você não sabe nem o que tem ali dentro, né? Sem contar que a quantidade de nicotina dentro dele é muito mais alta do que a de um cigarro convencional. Então, nesse momento, você está abrindo porta para outras doenças, né? Para outras drogas. Você está abrindo porta. Você acaba fumando uma quantidade muito maior, exatamente pelo que você falou. Então, antes, por exemplo, o cigarro convencional não pode ser fumado em ambientes fechados, porque ele causa cheiro, né? A pessoa, você não tá aqui, você não vai fumar um cigarro convencional, porque eu posso me incomodar com o cheiro dele, enfim. Já o cigarro eletrônico, ele não incomoda. E muito pior para os adolescentes, porque se você fumar um cigarro convencional e chegar em casa, a mãe vai ficar brava, porque ela vai sentir o cheiro. O eletrônico, ela não vai nem saber. E eles têm gostinho, eles têm sabor de tutti-frutti, sabor de morango, sabor de uva, sabor de sei lá o quê, de menta.
acaba que essa criança, o adolescente, ele foi puxado para esse meio. Então, talvez um adolescente que nunca fosse experimentar um cigarro convencional, ele começou a experimentar. E nós já pegamos crianças no hospital que fizeram uso tanto do cigarro eletrônico quanto do narguilé com problemas respiratórios graves, necessidade de intubação, porque já eram asmáticos ou já tinham algum problema respiratório e acabaram entrando, né, com insuficiência respiratória por conta do uso desses dispositivos. Então, assim, é um problema de saúde pública que nós temos hoje, tá? O cigarro eletrônico. Conversar muito com os filhos, né? Explicar, eu acho que orientar eles. Tudo bem, os amigos vão usar, quem vai usar não usa, não experimenta. Ele é gostoso, não faça uso, porque ele tem sim uma carga. E a quantidade, né? Hoje em dia, conheço várias pessoas que usam 1 por dia, 1 a cada 2 dias. Então, assim, existe uma conta, igual eu te falei, a gente não consegue saber a composição dele inteiro, mas existe mais ou menos uma composição, isso depende de marca para marca, que um cigarro eletrônico que você fuma equivale à quantidade de nicotina de 250 cigarros, por exemplo, convencionais. Nossa. Marcos, presta atenção. Eu deixei você falar, você viu que eu não cortei em nenhum momento, porque talvez, para mim, tá? Foi uma das melhores explicações que eu recebi sobre o cigarro eletrônico. Você conduziu de uma... Eu não te interrompi nenhum minuto, porque, Marcos, você vai dar um dos melhores cortes. Você pode escrever o que eu tô falando. Tá gravado, né, Marcos? O Marcos é meu assistente aqui. Obrigada. Porque esse corte nós vamos colocar, inclusive, se a doutora autorizar, logicamente, nós vamos colocar nas nossas redes também. Com certeza. Porque e você vinha tão bem na sua colocação e você termina de forma... Se nós tivéssemos combinado, não ia dar tão certo. Isso é uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública. Então, foi maravilhoso, assim, uma explicação. Mas porque eu realmente sou muito contra o cigarro eletrônico. Aliás, a todos, né? Não, e você, a cigarro, a e tudo, você deve obviamente. ter visto mas é porque isso. a gente tá vendo. E ainda um adendo, né? Pode continuar, né, aqui. Lógico, nós somos livres aqui. Um adendo ainda é porque os pais que utilizam em casa não sabem, eles não sabem o risco que eles estão colocando os filhos dele. Além do exemplo, tá? Que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas além do exemplo que eles estão levando... mau exemplo que eles estão dando aos filhos, né? Primeiro que ainda não existem estudos sobre o fumo passivo. Tá, em relação a isso, o quanto essa criança está absorvendo daquela fumaça, daquele odor, daquilo que está sendo exalado, né? Mas um dos estudos que já existem é que essas mínimas partículas, né, esses aerosóis que são exalados em forma de metais pesados, em forma de compostos cancerígenos, sim, eles depositam na superfície da sua casa. Então, ele deposita nos brinquedos dos seus filhos, ele deposita nos móveis, ele deposita nas mesas. E o seu filho vai pegar o brinquedo e vai fazer o quê? Pôr na boca. Né? Normal. Normal. Criança tá brincando, vai pegar o controle remoto e vai fazer o quê? Na boca. Pôr na boca. Porque criança faz isso, tudo vai pra boca. Bebezinho, criança, tudo vai pra boca. Lambe o chão, arrasta no chão... E estão todas essas partículas, né? E às vezes o pai tá tão... qual o protetor solar? Qual o negócio que eu vou passar na pele? Porque eu não quero nada cancerígeno, porque eu não quero... Que tá certo, obviamente. Mas ele esquece que aquela fumaça que ele tá inalando vai gerar deposição em móveis, em brinquedos, em locais que o filho dele vai pôr a boca, vai ter contato, né? Vai respirar. Na verdade, a gente não sabe o que vem pela frente, porque ainda não tem pesquisa ainda, não tem o tempo necessário. A gente já tem uma doença, né, que chama EVALI, que é uma doença pulmonar causada pelo cigarro eletrônico, principalmente pela aspiração, porque alguns deles contêm um óleo, e esse óleo aquecido, quando entra nas vias aéreas, né, ela gera essa doença que é o EVALI. São horríveis as imagens. Quem quiser aí dar um Google para ver as imagens de tomografia. Existe já uma estimativa que 2 meses de uso do cigarro eletrônico já tem lesão pulmonar. Então, uma pessoa que está aí há 2 meses fazendo uso, um estudo, né, grande que eles fizeram, comprovou que em 2 meses já foi encontrado lesões pulmonares. Tá com uns temas bons aqui. Doutor, eu tenho outro tema aqui. Oba, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vai ser bom, doutor. Polêmica. Mas é legal, sabe? Uma coisa assim que quando a gente pensou nessa empresa, na verdade, assim,
eu sou muito fã das mulheres, né? E eu tenho várias mulheres importantes na minha vida, né? Porque a mulher tem uma coisa assim muito legal de busca de informação, de trazer o nome dessa empresa foi dado pela minha esposa, Informação que Salva. Sim. Né? Por isso é o IQS, né? Muitas pessoas não tem nada, é informação que salva. A gente diminuiu para ficar mais fácil, né? Sim. E aí o IQS Saúde, que é a informação que é o nome da empresa, né? Porque a informação realmente, ela é dada por um profissional qualificado, ela é fantástica, né? Então realmente é muito legal. E aí tem um outro tema importante aqui. Vamos lá. As mamães tiveram filhos, aí querem mexer nos cabelos. Né? Depois, né? Passou aqueles 9 meses ali que a mulher passa, né? Puxa, vou pintar o cabelo, não vou pintar o cabelo, tá. E aí na questão de progressiva, essas progressivas durante a amamentação. Tá. Né? Quais são os riscos, se existe risco, né? Talvez a questão do cheiro. Eu não sei muito sobre isso, mas eu acho que é um tema importante também. Elas perguntam bastante. Perguntam, né? E aí entra na questão respiratória, né? Com certeza. Fala um pouquinho, doutor, por favor. As mamães perguntam muito, né, sobre a progressiva e luzes, enfim, né? Porque, lógico, 9 meses ali da gestação, elas já não podiam mexer nos cabelos. A hora que o bebê nasce, é a primeira coisa que elas querem, mas aí estão amamentando. Então, a primeira coisa é informar que sim, muitas substâncias passam pelo leite materno e são proibidas. Mas, hoje em dia, a Anvisa já aprovou o uso de alguns produtos que... Alguns com determinadas substâncias que eles listam muito bem não podem ser utilizados e outros podem ser utilizados. Lógico que eu não vou conseguir te falar todos, porque são aqueles produtos com nomes gigantescos e tudo mais, mas a gente pode disponibilizar um post, uma lista com esses legal. produtos. A gente pode fazer isso, disponibilizar. Que eu até tenho essa lista que eu normalmente passo para as mães. E... Informação pública de alto valor. Exatamente, muito mesmo, legal. Com certeza. Porque não podem ser usados todos os produtos. Não pode. Realmente vai passar, né, pro leite materno. Além de ser o forte odor ali que pode dar, eles podem intoxicar a criança. Então, o risco é de intoxicação. Faz mal? Sim. Então, né, o uso de formol, hoje em dia, o uso de formol, na verdade, ele está permitido só ali, se eu não me engano, é 0,2%, que pode ser usado para conservação de produtos, né? O restante não pode. E, então, ela vai ter que falar com o pediatra para realmente dar instrução de quais produtos pode ou não e com o cabeleireiro. Ele levar essa listinha, olhar lá no rótulo, isso aí tem que ser visto rótulo por rótulo. Não dá para falar, esse produto pode, esse não. Isso aí é individualizado. Tá. Então, chega lá com essa lista de produtos proibidos, né, que a Anvisa proíbe, chega lá e vê. Tem um desses componentes, não pode fazer. Né? Igual a luzes no cabelo é a mesma coisa. E a gente também sempre pede para evitar a raiz também, né? Tudo isso ajuda. Eu falo que para a mãe, quanto mais ela puder esperar para fazer, né, melhor. Mas às vezes a gente entende que a mãe quer se cuidar, já é uma fase ali que passou. Né? Passou um Exato. Então, difícil, a vaidade ali, né, se sentir bonita é muito importante. Então, eu autorizo sim, mas com esses cuidados. Ok. Então, a gente tem uma listinha ali que é importante. Depois eu vou disponibilizar. Por favor, já fica aqui para nossa equipe também fazer esse material para a doutora, né? Ótimo. É importantíssimo isso daí. Mais uma como é que fala? Uma informação de alto nível que pode ser pública e levar para as pessoas esse conhecimento. Com certeza. Tem uma outra coisa importante também, aliás, muito bom o roteiro aqui. Minha equipe está ficando cada vez melhor, viu, doutora? Isso é muito bom, né? Muito. Legal. Doutora, a gente pode errar, sabe? Mas assim, aqui tem uma coisa muito legal. A gente erra e corrige rápido. Mas nós também podemos. Não, aqui. E cada vez mais eles têm cada vez errado menos, assim, graças a Deus, assim, a gente... Uma equipe muito legal, maravilhosa sabe? mesmo. Deus tem me abençoado muito aqui, viu? Que tá me acompanhando. Muito bom. Meninas e meninos, obrigado, viu? Ao Marcos, você recebe elogio aqui por toda a equipe. Representando Marquinhos aqui. Aí O Marquinhos é um fenômeno. Eu lembro o dia que ele entrou aqui, marcou minha vida esse rapaz, viu, doutora? Doutora, tem uma questão importante, que é assim, quando a criança está naquele momento ali de crise, né, e o pai quer resolver de maneira rápida algumas coisas, né, e algumas coisas que mais incomodam, porque daí eu lembro de mim, que eu sou teu paciente no passado. Estávamos tirando as dúvidas. Eu sou teu paciente lá, né, porque eu sou essa pessoa aqui. E aí, muitas vezes, tem algumas substâncias para descongestionar o nariz, que é a coisa... Eu lembro muito bem,
Tá voltando à minha memória, né? Que é aquela coisa isso sempre me irritou, aquele nariz congestionado, a falta do ar, porque travava aqui, e eu já sabia para onde ia desencadear tudo quando dava o início das crises, né? Sim. Tem uma substância chamada nafasolina, né? Qual que é a orientação para o uso desse descongestionante, se sim ou não, ou pode, não pode? Me fala sobre essa substância aqui, para a gente ter uma noção disso aqui. Posso olhar agora para aquela câmera? Por favor. Não pode. É proibido o uso de nafasolina em bebês e crianças, tá? Por bula, é acima de 12 anos. Tá? Proibido, proibido, proibido. O problema da nafasolina é que ela vai desentupir o nariz, né? Ela é muito usada e disseminada aí como um descongestionante nasal. Só que em bebês e em crianças, ela causa uma dose aí tóxica que pode levar, inclusive, a óbito, tá? E às vezes... mas é uma gotinha no nariz. É suficiente para a gente já ter pegado várias crianças intoxicadas na emergência pediátrica. Então, realmente, é um tema muito importante de ser abordado, porque agora, igual eu falei, nós estamos entrando aí na fase que as crianças vão ficar cada vez mais doentes agora, e ela pode levar a baixar a frequência cardíaca da criança, baixa a frequência respiratória, chega a levar um quadro de apneia, né? A criança começa a ficar confusa, sonolenta, tem alteração do sistema nervoso ali central, explicando assim de uma forma mais leiga. E essa criança muitas vezes precisa ser entubada na emergência e pode evoluir até para óbito por causa de uma gotinha em cada narina. E um cuidado que eu até falo para os pais, não tenha em casa. Porque às vezes o pai e a mãe têm em casa para ele. Porque fala, não, então acima de 12 anos, mas eu uso. A criança às vezes pega, é sem querer. Muitas vezes a gente pegou, ou por desinformação dos pais, eles não sabiam, só queriam ajudar a criança, óbvio, né? Isso é sempre um acidente. Ou às vezes a própria criança pegou e usou. Achou, o potinho tá ali, tem criança que já é um pouquinho maiorzinha, sabe abrir, e aplicou a medicação. E realmente causam casos bem graves. Então, assim, a criança tá congestionada, tá com o narizinho entupido. A gente tem que ver o que tá acontecendo. Então, é um quadro agudo, é um quadro viral. Vamos fazer lavagem nasal, soro fisiológico. Hoje em dia a gente tem diversas formas, seringa com baixo volume, né? Tem aqueles dispositivos de alto volume. Nós temos várias formas de fazer essa lavagem nasal da criança de forma efetiva, que vai ajudar na desobstrução nasal. Ou se essa obstrução não, é uma obstrução que a criança sempre tem. Então, será que não é uma rinite alérgica? Será que a gente não tem que investigar se a criança não está com alergia de alguma coisa? Será que a gente não tem que fazer um tratamento aí contínuo para essa criança, né? E não ficar usando descongestionantes nasais. Proibido. Sem conversa. Mais um corte top aqui com a doutora Mariana Conte. Olha, esse podcast vai dar muito bom, viu, doutora? Eu tô bem feliz. Eu também tô. Muito legal. Tem mais um outro tema aqui, que até também me recorda um pouco disso, que são... e aqui já tinha uma outra pergunta que você já até falou, quais são as alternativas para o uso da nafasolina. Então, que seriam essas aplicações de soro fisiológico, outros medicamentos que podem ser indicados... Tratados na rinite, que aí são os corticoides tópicos. Ok. Mas aí o médico também tem que prescrever. Tem um assunto aqui muito legal sobre o uso daqueles passador, das bombinhas, dos tratamentos respiratórios. Porque, assim, eu vejo também, de certa forma, às vezes, um uso indiscriminado para a gente tentar resolver. Eu passei por isso, tá? Tinha um caso que eu falava assim, nossa, eu tava ali naquele meu pior, falando, Kelly, eu preciso, né? Ela falou, não tá, não tá no horário. E às vezes parece inofensivo, né? Porque é uma bombinha que você sopra um arzinho. O quanto que o uso indiscriminado disso também é prejudicial para as crianças? Fora da prescrição correta, né? Exato. Hoje em dia, graças a Deus, as bombinhas elas têm ficado cada vez mais seguras, com doses menores, né? Só que, igual você mesmo falou, ou profissionais não médicos, ou a vizinha, ou alguém que passa essa bombinha para a criança, toda medicação que ela é usada de forma indiscriminada não é certa, não é correta, não vai estar na dose correta, não vai estar na aplicação. O espaçador e a máscara, né, ele tem que ser usado em crianças. Então, os menores de 5 anos vão usar com o espaçador e com a máscara. Os maiores de 5 anos vão usar com o espaçador. Muitas vezes as mães colocam a bombinha direto na boca da criança. Então, muita medicação fica depositada na mucosa oral, na língua dessa criança. E elas acabam deglutindo isso e não necessariamente indo para o pulmão. Então, às vezes, muitas mães também vêm, doutora, minha criança não está melhorando, meu filho não está melhorando. A hora que a gente vai checar a técnica, né, essa técnica não está correta. Então, de novo, essa criança
tá com uma tosse persistente, essa criança tá apresentando cansaço para fazer atividade física, essa criança tem uma rinite, tem dermatite, tá sempre doente, tá sempre gripada, vamos procurar um especialista, né, para a gente realmente investigar, para a gente ensinar a técnica correta, porque sempre a gente vai tentar tratar essa criança com a menor dose possível, com a técnica correta, para que ela fique bem com aquela medicação. Né? Porque usar a medicação de forma indiscriminada vai fazer mal. Às vezes ela nem precisaria daquela medicação. Às vezes, com outras formas, a gente conseguiria ajudar ela a tratar. Né? Hoje em dia, a gente fala que as crianças em fase escolar, os pré-escolares ali, eles vão ter de 6 a 8 infecções por ano, né? E os que estão realmente frequentando a escola, às vezes até mais do que isso, de 8 a 10. Então, se você for pensar, 8 a 10 infecções em um ano, é infecção quase todo mês, né? Então, assim, a gente precisa avaliar bem certinho o que está acontecendo com essa criança, passar a medicação e ver. Não, é um quadro agudo, realmente é escola. É escola, não tem o que fazer, exato. Agora não, às vezes realmente, então, tem fator de risco, né? Tem o pai, alguém já asmático, com bronquite, com alergia, essa criança já é alérgica, nós vamos passar a dose certinha, vamos tratar, né? Cuidar bem, usar de forma indiscriminada porque o vizinho indicou, porque o outro indicou, de forma nenhuma, vai usar com técnica incorreta, então não vai adiantar, vai usar uma dose provavelmente mais alta, então vai fazer uma superdosagem aí no corpo do seu filho, e todas as medicações, mesmo as inalatórias, tem consequências, tem os seus prejuízos. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que ela não está aqui, mas ela me remete a isso, né? E era uma coisa que na minha infância era muito, muito ruim de fazer, que são as inalações, né? E aí depois de adulto, quando eu peguei o Covid, que eu quase parti dessa terra, ainda bem que não estou aqui, inclusive gravando com você, sou grato a isso. Deus. Numa sexta-feira linda, né, doutora? Exato. E foi muito legal tudo isso na minha vida, porque eu comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente de tudo, né? Talvez eu tive uma outra oportunidade que poucos tiveram, né? E como é importante, né, a gente ser bem cuidado, fui muito bem tratado por um pneumologista aqui da cidade, o Dr. Rafael Musolino cuidou muito bem de mim, né? E assim, como foi importante. E ali eu tive que voltar a fazer as inalações, e aí tudo me remetia para a infância, né? O quanto que é importante, o quanto que ainda é usado as inalações nas doenças respiratórias, né? O quanto que isso é importante desse medicamento, ou junto só com o soro fisiológico, né? Que ainda é um processo, vamos dizer, que ainda é uma ferramenta antiga, no bom sentido, né? Não estou dizendo que ela não é... Se eu utilizei há pouco tempo, quer dizer que ela é eficiente. Sim. Mas ainda é uma coisa que se utilizou por muitos anos e continua sendo utilizada. E ela continua sendo ainda um grande, digamos assim, uma coisa importante para vocês no dia a dia ainda? Continua. As inalações, elas são um grande aliado nosso, né? Não tem como. Nós usamos inalações com medicações, às vezes sem medicação, né? Ela é um aliado para a gente. Porém, principalmente depois do Covid, na época do Covid, a gente não podia fazer inalações, né? Porque disseminava os vírus. Então, naquele ambiente. Então, principalmente dentro dos hospitais, tudo, sim, acabou se instalando o uso da bombinha. Houve uma preferência pelo uso da bombinha. Tá. Porque você faz aquela bombinha, né? Na hora que a criança tá mal, ou tá chiando o peito, tá com falta de ar e tudo mais. Então, a gente tem uma melhor absorção da medicação do que da forma inalatória, porque querendo ou não, quando você inala essa criança, aquele vapor que forma, você perde. Existe uma perda de uns 30% Entendi. Ali da medicação, diferente da bombinha, que ela quase é absorvida, 100% dela. Então, houve uma preferência pelo uso da bombinha. Então, assim, não é que a inalação a gente não usa mais, ou... Acabou que depois do Covid, igual você falou, aprendemos algumas coisas Sim. e dentro delas que... É melhor o uso da bombinha, lógico, de novo, em alguns casos, para criança que precisa, né? Sim. Do que, às vezes, a inalação. Então, antigamente, se inalava muito com Berotec, as gotinhas de Berotec, Sim. dentro do potinho, ou do salbutamol em gotas, dentro, para fazer inalação. Mas a gente começou a perceber que perde-se muito a medicação com a inalação. E vimos uma melhora, uma melhora importante... significativa com o uso da bombinha. Então, Legal. Hoje existe uma preferência pelo uso da bombinha. Ainda tem muito preconceito, assim, né? Às vezes, principalmente os mais antigos, nossa, mas vai usar bombinha? Nossa, mas assim, graças a Deus, os pais mais novos, assim, já têm aceitado bem melhor. A gente fala, não,
Ela é segura, né? A gente já tem dado outras explicações. A absorção dela é melhor, seu filho vai melhorar muito mais com uma dose mais baixa. Então, é assim, não é que não faz, a gente ainda faz. E dependendo de alguns casos, as crianças, por exemplo, que não têm indicação de bombinha, mas às vezes precisam usar um corticoide inalatório por uma doença específica, pontual, vão fazer inalação, não vão usar bombinha. Foi uma pergunta legal, hein, doutora? Eu Super, gostei, porque eu nem eu tinha muita noção, mas você vê que o Covid nos trouxe muitos ensinamentos nesse sentido, né? Acabou que aprendemos. Doutora, tem uma última pauta aqui pra gente falar, que nesse podcast está muito legal, que é sobre a imunidade das crianças, tá? Pra gente terminar esse primeiro podcast com você, já tá convidada pro segundo. Oba! E vamos gravar, de repente a gente pode unir mais outras profissionais aqui, claro, pra gente bater papo e fica muito jóia, né? O que significa a Montelukast, se ela tem algum efeito sobre a imunidade das crianças e o que interfere na eficácia das vacinas recomendadas pelo pneumopediatra. Tá, Montelukast, ele é uma medicação que tem sido usada também de uma forma indiscriminada e disseminada para a imunidade. Então, tem muita mãe que vem, doutora, eu estou usando Montelukast para a imunidade do meu filho. Na verdade, não é recomendado. O Montelukast, ele não aumenta a imunidade. Ele é uma medicação que ajuda muito os nossos pacientes com rinite e asma, tá? Porque ele vai agir ali numa cadeia dos leucotrienos, que quando a criança, principalmente, ela tem asma induzida por esforço físico, então, vou correr, vou jogar bola e fica muito cansado, ou as crianças com rinite alérgica. Nesses casos, né, são crianças que normalmente a gente vai dosar alguns exames, vão vir com eosinófilos mais aumentados, que é uma das células ali que a gente acaba avaliando. Aí, sim, ele pode ter algum benefício. Então, o que aconteceu? Uma confusão aí. De algumas crianças que tinham rinite, que tinham asma, usaram e pararam de ficar doentes sempre e foi confundida com ele melhora a imunidade. Não, ele nunca foi feito ali para a imunidade. Ele realmente melhorou essas crianças porque elas tinham com certeza rinite, asma e elas não ficavam doentes sempre. Elas só estavam descontroladas desse quadro basal delas. Ou seja, ele atuou no que precisava atuar. Atuou no que precisava atuar, exatamente. E aí virou um uso ali indiscriminado, então eu vou usar no meu filho também para o meu filho não ficar doente. Não vai prevenir, ela não tem esse efeito de prevenção. Muito pelo contrário, né? Ela deve ser usada com prescrição médica. Uns últimos estudos aí que a FDA lançou sobre distúrbios de neurocomportamento, neuropsiquiátricos relacionados à medicação. Então, ela é uma medicação que tem ou pode ter efeitos colaterais, além dos mais básicos, como náusea, né, irritabilidade. Ela também tem efeitos sérios de comportamento e até de tentativas de suicídio. Então, não pode, de novo, medicação tem que ser prescrita pelo seu médico, um médico de confiança que cuida do seu filho, que conhece seu filho, que conhece a sua família, né? Que vai estar dando apoio. Então, muitas vezes a gente prescreve, né? Na minha área da pneumo, querendo ou não, trata rinite, ajuda na asma. Às vezes a gente é um aliado pra gente, uma medicação boa, é uma medicação segura, aprovada, né? Porém, a gente já dá as orientações certas para os pais. Criança ficou mais irritada, criança mudou de comportamento, me avisa. Né? Eu deixo sempre ali meu celular particular com os pais. Me manda uma mensagem, nós vamos suspender a medicação. Pode ser da medicação, né? Então, tudo isso é importante a gente estar orientando que pode acontecer. Então, ela é uma medicação segura, mas tem suas indicações e não previne infecções ou para imunidade. Muito bom. E quais são as vacinas mais recomendadas na pneumologia pediátrica, né? E como elas ajudam aí na prevenção de doenças respiratórias? Você falou um pouco disso já, mas vamos dar uma maior ênfase, até porque é o seguinte, né? Aqui na nossa região, o nosso inverno é bem diferente da maioria do Brasil, que a temperatura não chega a baixar tanto, mas o ar fica muito mais seco. Né? Então, é diferente lá do sul do país, né? E até, digamos, até da nossa própria capital, que o frio é mais forte, né? Isso. Mas aqui fica o clima muito seco, né? Então, assim, quais são aí as principais vacinas recomendadas e o tanto que elas ajudam a prevenir as infecções? O mais importante é seguir realmente o calendário vacinal, né, do Plano Nacional de Imunização, que a gente tem no Brasil. É um plano maravilhoso aí com relação à imunização. Mas as principais na área da pneumo é da Haemophilus, né? Que pode ser a penta ou hexavalente. Nós temos a vacina anual da gripe, da influenza, que agora, normalmente no mês de abril, ela começa a circular.
A do Covid, que novamente, né, acaba tendo um pouco de polêmica em cima da vacina do Covid, mas ela é uma vacina segura, recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendada pela Sociedade de Infectologia, recomendada pela Sociedade de Cardiologia, né? E a pneumocócica, que temos na rede particular a 13 e agora que chegou a 15 no final do ano passado. Tá. E a 10 pelo SUS, né? Então, eu acho que essas são as vacinas, assim, a pneumocócica, Covid, influenza, hemófilos, se eu não estiver esquecendo de nenhuma, são as que acabam protegendo aí a parte respiratória das crianças, mas todas, obviamente, são importantes, né? Aí a mãe tem aquela cadernetinha lá que vai anotando, né? Tem o caderninho, tem todas ali anotadas. E é muito legal porque o próprio, tanto as clínicas de vacina quanto o postinho de saúde, né, na área da vacina, eles anotam quando que é a próxima. Então, sempre bom dar uma checada. Às vezes as crianças são maiores, a gente esquece de olhar a carteirinha de vacinação, né? Porque ali até 1 ano de idade é aquele monte de vacina. Depois começa espaçando. Depois dos 4 anos, praticamente, fica muito espaçada. E a gente esquece de olhar. Mas, temos a vacina aí anual da influenza, né? Também outra vacina segura, que já circula aí no nosso país há tanto tempo. Tem que fazer, porque depois fica doente. A gente vê no hospital, né? Interna, a gente faz o painel viral. Influenza A, influenza B, acaba crescendo. E aí sempre prevenir é melhor, né? Porque não vai ter desgaste de internação, de se gastar muito com remédio, ou seja... E a sequela que pode causar, né? Também. A gente nunca sabe a gravidade que isso vai chegar. É impossível a gente prever. Esse meu filho... Se eu não vacinar e meu filho pegar um Covid, pegar influenza, vai ser leve, doutora? Criança é leve, né? Tende a ser, mas eu não posso te garantir. A gente pegou casos de criança com influenza, casos de Covid graves que necessitaram de intubação, que ficaram com sequelas pulmonares. Então, até que ponto, né? Legal. A prevenção tá aí, é segura, né? Efeitos leves aí de reação das vacinas. Eu recomendo. Doutora, eu quero falar um negócio para você. Eu estou muito feliz, a gente fez um podcast maravilhoso. Que bom. Eu já gravei mais de 100 podcasts, eu sei do que eu estou falando. E, assim, porque você tem uma facilidade muito grande de levar conhecimento, de comunicar. Isso é uma coisa sua, pessoal. E daí, Obrigada. junta com toda essa parte de estudo que é muito legal. Eu sempre falo para o médico, quando ele vem aqui, eu falo, fica tranquilo que o teu conhecimento, deixa que eu vou tentar tirar da melhor forma, que daí é o meu trabalho, né? Mas, assim, e tem pessoas que não têm facilidade de comunicação e tá tudo certo, né? E aí a gente tenta fazer o nosso melhor. Mas você, além de ter muito conhecimento, você tem uma facilidade muito grande de falar, de mostrar isso de uma maneira muito didática, né? E, assim, com toda a minha experiência ao longo aí de muitos anos já nessa área, né? Eu queria dizer para você o seguinte, eu não tenho dúvida do seu sucesso na sua carreira. Obrigada. Porque vai juntar toda essa parte de conhecimento, mais a parte de informação. Outra coisa, essa coisa de você também ter o cuidado com o paciente, com a mãe, com o pai, de estar disponível ali, né? Que é uma coisa que na tua área é fundamental, né? Super. Então, eu falo que criança fica doente quando? À noite de final de semana. Só. Criança não fica doente segunda-feira, 3 horas da tarde. E no feriado mais ainda. Pode pegar lá o índice. Né? O que mais acontece, é engraçado, às vezes eu faço a consulta 3 da tarde, a mãe passa comigo e tal. À noite ela fala assim, doutora, acabei de passar e eu sei, mas agora ela tá com febre. É à noite, não é na hora que vai na consulta. É a tal da lei de Murphy, né? É aquele negócio que realmente vai acontecer. Exato. Mas muito legal, sabe? De você, apesar de assim, você tão jovem, mas com um currículo já tão bem feito, tão bem estruturado, né? De estar buscando sempre isso, né? E eu tenho certeza que vai oferecer o melhor atendimento para os seus pacientes. Fala onde é que estão os seus atendimentos hoje. Para as mães e os papais, mas a gente acaba sendo, ainda é maior a mãe acaba sendo a maior. Eu fui a minha filha mais velha, eu que levava ela no médico, né? Depois a Kelly até... Tem muitos papais aí que... Tem, né? A Kelly fala que depois também só levei a Gabi, que o restante eu não levei ninguém, né? Daí... Mas tudo bem, mas a Gabi eu levei, então tá tudo certo. Mas eu acho que os pais têm levado cada vez mais também, né? Me fala onde tá, onde que você... Eu sei que você atende aqui em Rio Preto, atende em São Paulo também. Fala um pouquinho. Hoje os meus atendimentos estão em 2 cidades. Então, São Paulo. Eu tenho a clínica em São Paulo, que fica ali na Peixoto Gomide. Depois, acho que vocês vão disponibilizar local, endereço, tudo certinho, né? E aqui em São José do Rio Preto, também na Clínica Crescende, que faz parte aqui da equipe da IQS, né, também.
meu consultório, então, tanto em São Paulo quanto em Rio Preto, e atendimentos no hospital, né? Então, aqui eu continuo na emergência do Hospital da Criança e Maternidade daqui de São José do Rio Preto, e em São Paulo, no Hospital São Luís, também na parte de urgência e emergência do hospital. Então, você está nesse circuito São Paulo, Rio Preto. São Paulo, Rio Preto, aí me dividindo. Igual eu disse, né? Tem muita mãe que, assim, mas doutora, mas e se você estiver em São Paulo? Eu falo, hoje em dia atendo online, faço também os atendimentos online. Então, estamos aí. Se precisar, se eu estiver em São Paulo, o WhatsApp tá aí, atendimento online. Se eu ver algum caso, alguma necessidade de exame físico, de gravidade, eu vou encaminhar essa criança a um serviço de urgência. Você tem colegas aqui, tudo, né? Super, até também, que hoje a prescrição nunca também... tive problema, assim, e a prescrição também é feita hoje via online. Online, envio tudo pra mãe via online. Tudo, não tem... Muito tranquilo. Isso aí foi uma coisa que, né, infelizmente, por um lado, a pandemia também houve uma evolução muito grande através da pandemia, né? Não, e a consulta online ajuda muito. Hoje, por exemplo, eu atendo pacientes que são de Londres. Então, as mães são brasileiras, moram lá já há muito tempo. E elas podem falar aí, comentar aqui, ó, pra falar, sou eu mesma, é verdade, a doutora tá falando a verdade. Nossa. Eu atendo eles lá. Então, é totalmente online a consulta. Todo mês passam comigo ali, ó, fielmente. E eu mando receita online, né? Lógico que as receitas válidas aqui pro Brasil, mas às vezes acaba que a mãe, alguém que tá indo pra lá leva, né? Que a gente... Ou elas tentam pegar algo similar lá. Ou às vezes a gente vai vendo tudo que tem de similar lá. Já aconteceu de eu falar... Grande mercado esse, hein? Eu já falei várias vezes, aconteceu de eu já ter que falar para elas, olha, hoje seu filho precisa de uma avaliação aí, ele precisa ser visto por um médico. E elas levaram na hora no médico e pronto, depois me passaram um feedback, ó, tá ótimo, é isso, ele passou isso. Você concorda, doutora? Veio pedir minha opinião, né? Pela segurança de passar todo mês, de eu conhecer. Então, assim, é bem tranquilo. A gente consegue fazer tanto a consulta online quanto presencial. Até porque o brasileiro, falando com o brasileiro, é diferente, né? O atendimento... E o nosso, querendo ou não, o nosso não, né? Lógico, o atendimento deles lá é maravilhoso, mas assim, o jeito que a gente leva aqui, né? Lá, elas não têm essa consulta mensal com o pediatra. É um formato completamente diferente. E elas sentiram falta de ter aquele pediatra, de ter alguém com um celular, que elas pudessem tirar as dúvidas. Então, acabou casando ali. Não é uma crítica, é uma constatação de modelos que são diferentes. Exato, é isso aí. Funciona de uma forma lá, uma forma aqui. E quem está adaptado, né? Exato. Eu acho que é isso. Eu acho que você vai acabar escolhendo o seu pediatra. Eu falo que podem ter pessoas que não gostam de uma forma de trabalhar e tá tudo bem. Assim como, às vezes, de um outro preferem uma outra forma e outros vão amar a minha forma de trabalho. Enfim, e cada um vai acabar achando um profissional que se identificar melhor, né? Muito legal. Doutora, já quero te fazer um convite. Porque nós vamos agora, não sei se vai estar, deve subir no ar, né, esse podcast que está bem, não houve corte nenhum, a gente sobe rápido, né, Marcos? No dia da semana do dia 11 ao dia 16 de março, nós estamos trazendo para a região nossa aqui o Dr. Carlos Eurico, que é seu colega, ele é pneumologista, Olha. Ele é lá do Rio Grande do Sul, e ele tem uma história incrível, né? Ele é um médico que, quando ele chegou numa faixa etária da carreira dele, ele começou a buscar conhecimento sobre gestão, inovação, empreendedorismo, várias coisas relacionadas à carreira do médico. Não só na parte de estudo ou conhecimento. E ele se tornou dos médicos, uma das maiores referências nessa área. São 2 livros escritos nisso. Um deles que chama Muito Além de Plantões e Convênio, e outro que ele é coautor, que chama O Novo Mindset do Médico. E nós estamos trazendo o Dr. Eurico aqui para uma semana muito legal sobre qual é o futuro da carreira do médico especialista. Né? E ele que é um super especialista, né? Um pneumologista que conseguiu... Oba, eu quero esses livros. Que conseguiu transformar... Então não sei se você vai estar aqui, mas em Rio Preto, dia 16 de março. Tá num sábado. Tá bom. Então, a palestra é gratuita. Que legal. Então, vai ser aqui no Hilton, a IQS está trazendo isso junto com a plataforma Meu Médico Especialista, que também você vai estar na plataforma. Oba. Né? A Lara já falou para mim Legal. que você vai estar junto com a gente na plataforma. Então, fica o convite aqui. Muito né? E um colega aí... Hoje ele não é pediatra, mas ele está nessa frente também. E eu acho que vai ser muito legal para você trocar aí vários conhecimentos. Claro, sempre. Né? Porque o Dr. Carlos Eurico já tem uma carreira consolidada do que foi feito de melhor aí, em termos de conhecimento, do que ele pode dar muitas dicas. Depois a gente vai relançar uma mentoria de como você pode já iniciar na carreira
com algumas tomadas de decisão que pode impactar muito já, né? Por exemplo, uma delas é essa, né? E daí entra para um convênio, sim ou não? Como é que eu faço no meu atendimento particular? O que fazer? Né? São várias dúvidas que eu acho que o médico tem, porque mudou muito o cenário, né, doutora? Muda. Hoje em dia eu só atendo consultas particulares, né? Eu não quis entrar para os convênios exatamente pelo que eu tô te falando, né? A gente dá uma atenção muito maior ali. Então, eu disponibilizo realmente meu WhatsApp. Eu gosto de uma consulta ali. Minhas consultas normalmente são de 40 minutos, 1 hora. A gente revê toda a história do paciente, da família. Então, é mais viável que essas consultas sejam particulares. E isso é uma tendência, viu, doutora? A gente percebe que os médicos os médicos especialistas, né, que estão saindo agora como especialistas, eles estão tomando muito essa decisão de já partir para o atendimento particular desde o início, né? É uma opção, né? A gente, tipo assim, a gente não tem o caminho certo. É o que vai dando certo para um, para outro. É lógico que você pega um grande especialista, como é o caso do Dr. Eurico, ele tem um caminho, né? Que quando ele escreve um livro... um livro que está dizendo muito além de plantões e convênios, é um livro a ser lido, né? Com certeza. Ainda mais com um cara que tem uma experiência muito grande e não pode perder ele já traçou um caminho aí... reto aí pra gente. E não pode perder essa palestra que é gratuita, então, e nós vamos passar por 5 cidades, viu, doutora? Nós vamos passar por Votuporanga, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Araçatuba, Birigui, Bauru e São José do Rio Preto. Olha! A IQS sempre aí buscando levar conhecimento. Obrigado, viu? Eu que agradeço, queria muito agradecer o convite, amei o podcast, amei as perguntas. Muito boas, realmente, muito atuais. São perguntas que realmente a gente tem visto bastante no nosso dia a dia e acho que vai trazer muita informação para todo mundo aí que estiver assistindo a gente. E agora fica o convite para a gente bolar uma próxima. Opa! Vamos pensar numa outra formação aqui, né? Porque ainda mais daqui a pouco chegando o inverno. A gente fazer... E aí vai ficar o convite aqui. A gente tem uma outra coisa que as meninas fazem muito legal. É que nesse primeiro a gente tenta dar uma ampliada. Depois no próximo a gente pode fazer tipo uma 10, 12 perguntas que você tem até 1 minuto, 1 minuto e meio para responder. Porque depois vira conteúdo. Entendi. Então tem que ser resposta rápida. Entendeu? Então é muito legal, porque também dá um conteúdo legal que pode ir para outras plataformas. À disposição. Quando Vamos precisarem, marcar. Estarei aqui sempre. Obrigado, doutor. Eu agradeço. Obrigado mesmo, pessoal. Então o que vocês podem fazer? Vocês fazem um triplo C, que é curtir, comentar e compartilhar. Né? Então, isso é o que vocês podem nos ajudar, porque nós estamos aqui produzindo esse conteúdo para vocês de maneira gratuita, sempre com alto nível de produção aqui dentro do nosso estúdio e também com os profissionais que vêm aqui dentro do nosso estúdio. Então, nós estamos trazendo aqui uma médica especialista em pediatria e pneumopediatria. Então, isso é muito legal para você que gostou. Então, espalha esse conteúdo, é o mínimo que você pode fazer por nós. Nós não estamos te pedindo nada, né? Então, se você gostou, né, compartilha, comenta, né, e curte. Legal? Então, até a próxima. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, doutora Mariana Conte, especialista em pneumopediatria aqui hoje no Cash que Salva. Valeu, até a próxima. Obrigada.